O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, continuamos na nossa caminhada do Advento, em preparação para o Natal do Senhor, preparando o nosso coração, preparando, como ouvimos na leitura, na liturgia do domingo, preparando as veredas, as vias, aplainando os caminhos para recebermos o Messias que veio, que virá, mas que vem sempre ao nosso encontro com o seu amor, com a sua graça, de um modo muito especial, através do sacramento. Na liturgia de hoje, Jesus conta um trecho daquela parábola da misericórdia da ovelha perdida. É muito interessante que Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: que vos parece? E aí ele pergunta: se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, ele não deixa as 99 na montanha? Aqui é na montanha, João é no deserto, na montanha, e vai atrás daquela que se perdeu? A maioria dos discípulos deve ter balançado a cabeça assim. É claro que não. É óbvio que não. Que conta esquisita, Jesus. Você vai deixar 99 para ir atrás de uma? Essa conta não bate. Tem um outro evangelho que ele conta 3 parábolas da misericórdia. Tem a mulher que perde uma moeda, varre a casa, acende uma lâmpada, quando encontra faz uma festa. Gasta umas 5 moedas para comemorar uma que achou. Tem lógica humana? Nenhuma. Tem lógica humana deixar 99, correr o risco de perder 99 e ir atrás de uma? Humanamente falando, não. Muitos discípulos devem ter balançado a cabeça e dito: não, eu não faria isso. Mas Jesus quer mostrar justamente isso, que Deus não segue uma lógica humana. Deus, se fazer homem, não tem lógica humana. É o maior absurdo do ponto de vista positivo que nós podemos imaginar. Deus se fazer homem. Ninguém nunca imaginou isso. Nem mesmo o Antigo Testamento imaginava que o Messias seria o próprio Deus encarnado. O Messias seria um ungido, um enviado, alguém muito especial, como os judeus até hoje esperam. Mas Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumir a natureza humana, ninguém jamais ousou imaginar. Então essa contradição que Jesus quer colocar hoje. Olha, ele deixa 99 ovelhas. Alguns místicos interpretam como os anjos do céu, quando Jesus deixou o céu com os anjos e vem a este mundo para buscar a ovelha perdida, que é a humanidade. A humanidade inteira é a ovelha perdida por causa do pecado, porque éramos escravos de Satanás e do pecado. Tem uma interpretação que eu escutei uma vez também que eu achei muito bonito. Temos 2 religiosas conosco, e um religioso fazia a interpretação de que as 99 ovelhas que permanecem fiéis são os religiosos, as religiosas que permanecem rezando, permanecem nos caminhos de Deus, para que Jesus possa buscar a ovelha perdida, né? Porque ele deixa as 99, porque ali ele tem a segurança e a certeza de que elas vão continuar seguras. As ovelhas que muitas vezes experimentam até mesmo aquela aridez, aquela solidão, enfim, aí é uma parte um pouco mais mística. Mas o fato é que Jesus, ele veio a este mundo, ele veio ao deserto deste mundo em busca da ovelha perdida que somos cada um de nós.
Quando nós lemos essa parábola, quando nós escutamos essa parábola, inevitavelmente nós temos que nos colocar no lugar da ovelha perdida. Seja a ovelha perdida no sentido pessoal, de quando nós nos desviamos do caminho de Deus, de quando nós pessoalmente enveredamos por outros caminhos e nos afastamos de Deus, que a nossa vida acaba tomando um outro rumo que fica um pouco longe de Deus. Seja neste viés, ou seja simplesmente pelo fato de que a humanidade se afastou de Deus quando pecou e precisou do pastor buscá-la, porque ela não teria condições de voltar para Deus sozinha. Essa é a grande comparação da ovelha. A ovelha não volta sozinha, ela se perde e ela morre, literalmente morre, porque ela não consegue cuidar de si mesma sozinha. Então é a imagem da humanidade que estava longe de Deus, que pecou contra Deus pela desobediência e que não teria condições de voltar a Deus pelas suas próprias forças. Nós não conseguimos. Existe aqui uma impossibilidade radical. É impossível ao homem voltar a Deus, satisfazer o pecado, sem que Deus venha ao nosso encontro. Por isso, Ele veio até nós, Ele se encarnou, Ele se rebaixou, porque nós não poderíamos nos erguer até Ele. O povo lá do Gênesis tentou fazer uma torre para chegar até Deus. Frustração total, fracasso absoluto. Deus precisou vir até nós, Ele se rebaixou, Ele se abaixou de sua divindade. Ou como diria a carta aos Filipenses, Ele se esvaziou a kenosis de Deus. Sendo Deus, não se apegou a essa condição, mas fez-se um de nós. Fazendo-se um de nós, morreu em morte de cruz. Por isso Deus o elevou e ressuscitou. Então hoje nós contemplamos a imagem da misericórdia de Deus, que vai em busca de quem não merece. De quem não merece. Que coisa linda sabermos que Deus nos amou quando nós não merecíamos. Saber que Deus nos amou quando éramos rebeldes, quando éramos fujões, e Ele foi atrás, correu, buscou, pôs nos ombros, no ombro da misericórdia, do amor, da bondade, e carinhosamente nos conduziu de volta para o redil. Da nossa parte cabe a obediência, a docilidade e a gratidão da ovelha que reconhece que foi resgatada pelo pastor, que estava perdida, sem alimento, sem água e que inevitavelmente morreria, mas que pela bondade do pastor fomos salvos. Que nós possamos retribuir a este pastor com o nosso carinho, com a nossa gratidão, com a nossa obediência e com a nossa proximidade. Que nós possamos cada vez mais abrir o nosso coração para este Deus que veio até nós, nesse grande mistério. É um grande mistério, um amor tão grande que nos constrange e nos confunde, mas deve encher-nos de alegria. Que o Santo Natal que se aproxima possa ir preenchendo o nosso coração destes filiais sentimentos para com Deus, nosso Pai, nosso Pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.